conservação preventiva, restauração de documentos, política de preservação. O que será tudo isso? Vem comigo que eu te explico. Eu sou a professora Isabelle Domingos, estarei agora iniciando a disciplina Preservação de Documentos e essa disciplina ela faz parte do módulo Preservação e Orientação do Usuário. Esse módulo é bem interessante, ele vai lidar com algumas disciplinas de gestão de carreira, de empreendedorismo, serviço de referência, comunicação, então vai ser bem legal, eu espero que vocês gostem. Essa disciplina ela vai ser dividida em 5 competências, acompanha no slide. A competência 1, ela vai tratar justamente de conhecer os princípios deontológicos de intervenção, conservação e restauração de bens culturais. As outras vocês vão acompanhar ao longo do curso. A gente vai focar nessa aqui e eu espero que vocês tirem todas as dúvidas, certo? Quais serão os pontos mais importantes que foram tratados no e-book, em todos os materiais dessa competência 1? Acompanha no slide. Vamos tratar dos aspectos iniciais acerca dos princípios deontológicos e ética aplicada à biblioteconomia. Vamos tratar também dos aspectos previamente importantes relacionados ao cenário da unidade de informação. Vamos ver os passos essenciais para a preservação e conservação do acervo, além do uso dos EPIs. Já partindo para o primeiro ponto, a gente vai tentar entender o que seriam princípios deontológicos dentro da ética. A ética ela é dividida em 2 aspectos, o axiológico e o deontológico. O deontológico ele diz respeito ao conjunto de regras, as normas, aquelas diretrizes que vão orientar as ações e os comportamentos. Então, quando a gente diz que esses princípios eles vão ser aplicados à biblioteconomia, a gente entende que são as regras, as normas que vão reger as nossas atividades cotidianas. Então, um exemplo seria realmente o Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro. Ele foi aprovado em 2018 pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. Qual é o objetivo desse código? Ele quer fixar as normas orientadoras de conduta no exercício das atividades profissionais. Então, é muito importante que a gente entenda as normas, as diretrizes, as políticas dentro da nossa área são essenciais. É justamente isso que embasa todo o nosso serviço, todo o nosso conhecimento, tudo isso que vocês vêm aprendendo ao longo do curso e vão colocar em prática quando estiverem contratados nas unidades informacionais. Então, a ética pode ser estudada sobre 2 aspectos. Como eu falei, o axiológico e o deontológico. Esse axiológico ele se dedica mais aos valores que movem o ser humano, quais são suas ações, os comportamentos. O exemplo seria justamente os valores de igualdade e liberdade. Já o deontológico, que é o que a gente vai focar nesta competência, ele fixa realmente as regras, as normas, as diretrizes. Então, quando a gente vai trabalhar numa unidade informacional, a gente não pode fazer nada aleatório. A gente vai realmente seguir todas aquelas políticas, todas aquelas diretrizes que já foram formatadas, registradas antes, ou a gente vai ajudar a construir. Seguindo, a gente vai ver um ponto também bem importante, que são os aspectos previamente importantes relacionados ao cenário dessa unidade de informação. Então, o que seria isso? Você, como técnico em biblioteconomia, vai lidar junto com a sua equipe, realmente vai tentar entender o que acontece naquele acervo. Então, assim, quais são os assuntos que aquele acervo trata, qual a classificação, qual o código de catalogação que ele utiliza, qual é o software que foi adotado pelaquela unidade informacional, qual é a estrutura hierárquica, quem é o coordenador, quem é o diretor, quem é o técnico, tudo isso precisa ficar realmente bem claro. Além disso também a gente vai verificar se já existe algum documento, alguma política já foi criada ou a gente vai começar do zero. Temos também que entender como é que aquela coleção foi formada, como ela foi adquirida, como ela é tratada, o tratamento documental e, principalmente, a gente precisa ver a história daquela instituição. Ela realmente foi vinculada a uma estrutura maior, ela é uma unidade informacional escolar, comunitária, tudo isso vai fazer realmente diferença no momento da gente criar essa política. A gente precisa também ver outra coisa muito importante, que são os materiais disponíveis para lidar com a conservação e a restauração de documentos. São materiais adequados? São materiais alternativos? Foram comprados? Não existe ainda? Tudo isso realmente a gente precisa verificar,
realmente ampliar o nosso olhar, entender o que é que acontece, o que é que já existe e depois partir para a ação, né? Então, assim, a Casares, ela define os 3 conceitos básicos da área, que seriam os seguintes, acompanha no slide. A preservação, na verdade, seria a criação de uma política, é uma coisa mais administrativa. Então, na verdade, ela é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional, que contribui direta ou indiretamente para a preservação e a integridade dos materiais. Então, a preservação, ela está acima, lidando realmente como uma política, ela que vai dar todo o direcionamento. Então, quando a gente fala em conservação, voltando ao slide, é um conjunto de ações estabilizadoras que visam realmente desacelerar aquele processo de degradação dos documentos ou os objetos informacionais, por meio de um controle ambiental e também de tratamentos específicos, que seriam justamente higienizar, né, acondicionar, pequenos reparos. Quando a gente fala em restauração, seria o último ponto, é uma coisa realmente mais aprofundada, então ela tem que ser feita por especialistas. É um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão dos danos físicos, né, que aqueles materiais eles passaram. Então, a restauração ela precisa ser feita por um especialista. Nós, como técnicos ou como bibliotecários, nós não estamos habilitados a restaurar. Nós estamos habilitados a fazer a conservação preventiva. A restauração ela realmente vai ser feita por um especialista que vai ser contratado, aquele serviço vai ser pago por fora, ele realmente não é da instituição, ou caso a instituição tenha interesse em contratar um restaurador, também é bem bacana, mas geralmente funciona assim, a gente contrata o serviço do restaurador e ele vai fazer um diagnóstico, que vocês vão aprender isso na competência 3, ele vai fazer um diagnóstico e vai realmente entender e vai falar o que é que precisa ser feito naqueles materiais que estão com problema, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhar mais com a criação da política e com a conservação preventiva. Continuando, então quais seriam os passos essenciais para a preservação e a conservação desse acervo? Então a primeira coisa, além de conhecer tudo que aquele acervo tem, a gente vai planejar a execução dessas atividades. Então isso vai fazer a gente entender o que é que a gente precisa e estruturar de forma consistente e lógica. Parece ser óbvio, mas na verdade a gente acaba esquecendo. E isso não pode acontecer. A gente tem que entender que tudo tem que estar registrado para que então a equipe possa dar continuidade. Quais seriam esses passos? São alguns passos bem interessantes. Na verdade, seria o diagnóstico geral do acervo, foi justamente isso que eu falei, a gente vai entender tudo que aquele acervo tem, qual é a estrutura. Depois a gente vai também ver a estrutura básica direcional. Vamos também focar na elaboração de políticas. Então, a política, após o diagnóstico, a gente vai criar essa política. Realmente, o que é que vai ser preservado, o que é que precisa de conservação preventiva, o que é que precisa de restauração, quem vai fazer isso, como será esses procedimentos. Temos também o ponto da promoção de treinamento. Por que treinar? Porque aquela equipe vai lidar com isso, então ela precisa passar por todo um treinamento para entender a importância daqueles documentos informacionais. A gente vai lidar com obras raras, a gente vai lidar com livros que talvez só tenha um exemplar e a gente não consiga mais comprar outro. Então, aquele material, ele precisa realmente ser colocado como algo especial. A gente não pode lidar com ele de forma aleatória ou fazendo pequenos reparos sem aquele cuidado. Temos também o ponto da criação de um setor especial. Então, é interessante ser realmente a biblioteca, ela tem diversos setores. Então, na hora da gente fazer essa conservação preventiva, é interessante que a gente tenha um setor, pessoas que realmente tenham aptidão, tenham características voltadas para a conservação preventiva, para que eles possam fazer essas atividades da melhor forma possível. No podcast que a gente vai lançar dessa competência, a gente vai explicar um pouquinho melhor cada um desses pontos. De antemão, eu estou realmente pincelando para vocês já entenderem e ficarem atentos ao que vem pela frente. Continuando, a gente tem a questão dos EPIs. Por que usar EPI? Porque realmente aquele material ele pode estar com algum problema, algum fungo, alguma sujidade, algum problema que ele pode passar para o ser humano. Então é importante que a gente use o EPI, tanto para o cuidado com o material informacional, quanto o cuidado conosco.
para que a gente não tenha acesso com micro-organismos que possam fazer mal à nossa saúde. Então isso é muito importante, a gente não pode fazer ações de conservação preventiva sem ter o uso do EPI. Então é importante a gente utilizar a luva, a touquinha no cabelo, a máscara. Já estamos bem acostumados a utilizar a máscara, na verdade, nesse momento de pandemia, mas independente disso, mesmo quando tudo tiver passado, a gente vai ter que usar máscara neste momento, neste procedimento de conservação preventiva. Fiquem atentos. Olha aqui rapidinho um slide sobre esses materiais, sobre esses EPIs. Então, alguns exemplos que a gente colocou são os óculos de proteção. Então é importante, né, porque esses óculos eles vão promover segurança à região dos olhos e por isso eles precisam ter uma qualidade comprovada. A gente não pode comprar qualquer óculos, a gente precisa pesquisar realmente uma loja que tenha todo o material de forma bem corretinha para evitar irritação, conjuntivite, alergias. É importante que ele apenas proteja sem alterar a cor ou o grau de visão. Então a gente precisa realmente ver, quando a gente utilizar aquele óculos de proteção, a gente precisa enxergar realmente tudo que tem naquele material informacional. Outro EPI também seriam as máscaras, né? Como a gente já falou, estamos acostumados, mas a gente não pode deixar de utilizar neste momento, porque elas não têm necessariamente que proteger todo o rosto, mas elas precisam proteger a região nasal, o canal respiratório. Por quê? Porque pode ser de modelos, pode gerar realmente, a gente pode acabar tendo contato com materiais, com sujidades que gerem problemas na respiração, né, na nossa questão nasal. Então não podemos jamais fazer qualquer procedimento de conservação preventiva, muito menos de restauração, sem os EPIs. Outra coisa muito importante também são as toucas, né? Então essas toucas elas são feitas de polipropileno, é um material leve, com resistência e ventilação, porque eles oferecem até mais conforto e um melhor ajuste. Então a gente não pode estar com o nosso cabelo, deixar ele realmente exposto, porque ele pode absorver essas partículas e causar sérios danos ao nosso couro cabeludo, irritações, descamações. Então não esqueçam de usar as toucas descartáveis. Temos também o avental ou jaleco. Além dos tradicionais, existem alguns que têm os produtos mais leves e confortáveis. Eles já são confeccionados com este material específico. Eles devem ser usados preferencialmente para cobrir as nossas vestimentas, ou seja, serem fechados nas costas. Precisa realmente que a gente esteja todo cuidadinho, né, com todo o cuidado do mundo, para que nada aconteça nem com a nossa roupa, nem com a nossa pele. Então, assim, esses são pontos muito importantes que foram abordados na competência 1. No e-book, vocês vão ver que a gente tem dado mais detalhes, a gente dá mais exemplos, e ali é bem importante que vocês entrem naqueles links que a gente coloca, porque lá tem informações bem relevantes que não dá tempo da gente mostrar aqui, mas que ao longo da disciplina vocês podem tirar dúvidas. Professora, eu não entendi como é o uso disso. Professora, eu não entendi por que eu tenho que utilizar tal material. Entre em contato, manda mensagem, vai no fórum, interage com o monitor do curso. Então, toda essa interação vai fazer de vocês um profissional realmente muito mais competente, um profissional atento às novidades e um profissional que tem amor àqueles materiais informacionais. Porque, na verdade, aqueles materiais eles atuam como patrimônio cultural. Talvez um livro daquele, uma revista daquela, você não tenha mais acesso, só tem aquela unidade, só tem aquele exemplar. E se você não tiver esse cuidado, né, aquele olhar atento, você pode realmente prejudicar esse material, prejudicar a unidade informacional e prejudicar o seu corpo, a sua saúde. Então fiquem atentos. A gente ao longo dessa disciplina vai ter bastante interação, é uma disciplina bem interessante, bem gostosinha mesmo, que vocês vão ver que ela realmente abrange muitos detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado e entrem em contato conosco. Tchau, tchau!